Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Hoje com essas duas pessoas, eu diria, maravilhosas, que estão nos ajudando a entender um pouco mais sobre a nossa vida, não é? Então, às vezes a gente fica dentro de casa e fica reclamando de tudo, não é? É assim que funciona, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, eu não sei fazer isso, meu Deus, eu não sei fazer aquilo. E a gente vira um murmúrio só, né? E a gente acaba sendo uma pessoa chata, porque a gente convive com as pessoas e, ao invés de elevar a outra pessoa, a gente acaba se prejudicando, nos prejudicando a nós mesmos, não é? Nós temos aqui, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque nós vamos atender aqui aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o José Maurício de Lemos. Ele pede oração por sua saúde, pede também pela cura da insônia e da depressão. A Rosilene dos Santos Souza, ela é de Sumaré, no interior de São Paulo, pede oração por toda a sua família, pelo seu esposo Márcio, e também ela diz assim: eu peço a graça para conseguir organizar a minha casa, arrumar a minha casa, conseguir a minha casa, melhor dizendo. A Francisca Aparecida Silva Lousada, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, e também pede oração por ela mesma, por saúde, união de toda a sua família. A Marlene Ribeiro da Silva, ela é de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, por seus filhos Frederico, Alexandre e também pelo neto Pedro Vitor e por José Pérez. É isso mesmo. Leonildo Delfim da Silva, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, em ação de graças pela sua vida. Ele faz aniversário hoje. Parabéns, Leonildo. Um grande abraço para você e também por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo os nossos pedidos e as nossas intenções. Eu terminei o bloco anterior falando da questão do preconceito, né? E eu queria saber do Alexandre se você acha que as pessoas hoje têm essa questão do preconceito vamos supor, ou um preconceito com elas mesmas, né? Você dizia assim, de pessoas que não têm, né, condições, né? Na verdade, você percebe que existe preconceito na sua condição? Preconceito não. Na verdade, o maior preconceito que a gente enfrenta é os órgãos públicos, por não dar transporte adequado para a gente, adaptação nos prédios públicos. O pior preconceito seria esse. Na verdade, as pessoas, elas têm um pouco de receio de chegar próximo de você, porque não sabem nem como lidar. Porque a maioria não sabe nem como me ajudar, vamos supor. Às vezes vai tentar ajudar, acaba atrapalhando em vez de ajudar, porque não tem noção, não sabe lidar com a pessoa com a deficiência. Isso é complicado. Mas o pior preconceito nosso são dos órgãos públicos. Talvez falte uma conscientização, acho que nas escolas, inclusive, não é? Sim. Trabalhar nas escolas. O fato, por exemplo, de você ir nas escolas, né, de ir lá dar sua palestra, depois a gente até pode entrar nisso, sim, como as pessoas podem entrar em contato com você, né? Sim, com certeza. Para saber isso. Mas talvez falte a nossa formação na escola, né, dizendo desde o início como você lidar com uma situação como essa ou com outra. Por exemplo, cegos, né, pessoas com deficiência visual. A dificuldade que a gente tem, não sabe onde pegar, se pega no ombro, se pega no cotovelo para ajudar a pessoa a atravessar. Talvez falte isso nas nossas escolas, né? De um acompanhamento nesse sentido. Eu acho que é mais um descaso mesmo do que até um preconceito, descaso das autoridades, do governo em relação a pessoas nessa condição. Os prédios públicos faltam, de fato. São os piores. São os piores, né? E você vai lá fora, você vê que é tudo... Você deu o exemplo da Alemanha, né? Bem adaptado. A Alemanha. O último, que no tiro também tem o Campeonato Mundial, que a gente fala. Esses que eu estou participando são Copas do Mundo, mas de 4 em 4 anos tem o Mundial. Então, em 2014, caímos sempre no mesmo ano que tem a Copa do Mundo de futebol também. Sim. Então, em 2014, a gente foi em Zu, na Alemanha. Em Zu é uma cidade que fica numa montanha e é inteira adaptada. A cidade é na montanha e é adaptada? Na montanha, é inteira adaptada. Todos os ônibus adaptados, tudo. É incrível. Isso, né? Dá uma inveja, né? Uma inveja santa, né? Essa inveja nossa não é pecado, não. Uma inveja santa porque você vê que podia ser diferente, não é? E é um país que passou por uma guerra que praticamente destruiu tudo, reconstruiu tudo, né? Teve que reconstruir o país, de fato. Agora, no seu trabalho, você tem essas experiências das pessoas que estão passando por um processo de superação e você disse que além do trabalho clínico, você tem um outro trabalho. Que trabalho que é esse? Você estava me dizendo, mas para quem está em casa... com crianças, né, que por medidas protetivas, elas precisaram ser afastadas de seus pais por violação de direito. Que coisa, né? E onde eu falo que, assim, há uma superação... que eu acho incrível aquilo. Eu olho e falo, meu Deus, talvez eu não sei se eu daria conta. Se fosse você no lugar daquela criança. Sim, porque quando a gente se coloca enquanto o que eu tenho, o que eu tive e o que eu pertenço, né? O pertencimento, isso é nosso, isso é muito importante. E quando há essas rupturas na vida,
há quem tem essa resiliência Sim. de conseguir lidar e ver outras oportunidades, outros momentos e dizer eu também aceito e faço diferente e posso, ou aqueles que não vão conseguir, vão definhar e não vão sair daquilo. E qual é a idade das né? crianças que você atende, assim, normalmente, a média? É de 0 a 17 anos e 11 meses, digamos, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vejo ali uma resiliência a todo momento. E existe assim, algum caso que você tenha acompanhado que tenha te chamado mais a atenção dessas crianças que são... No caso, são crianças vulneráveis pela violência dos pais ou de alguém da família, né? Sim. Mas geralmente dos pais. Engraçado, o seu caso é completamente diferente, né? A família que deu todo o suporte. Claro, uma outra situação, mas deu todo esse suporte que você precisava. E a gente fala aqui de crianças, ou adolescentes, ou jovens, Sim. que precisam ser tirados da família por causa da violência na família. E existe algum caso, tem algum caso assim, que não precisa citar nome, lógico, mas que chamou mais a sua atenção, assim, não? Ou todos chamam a atenção? Todos né, chamam, né? Mas cada um do seu jeito, né? Cada um com a sua história. Mas o que me chama muita atenção é porque todos nós, seres humanos, precisamos ser desejados e temos... Sim. E sentimos essa necessidade. E quando eu me deparo com uma criança que ela deseja uma família muito, né? E há perspectivas, e porém ela sonha digamos, a probabilidade disso acontecer e depois se interrompe. Não foi adiante. É complicado. Então, é lidar com mais essa frustração na vida dela, com mais este desamparo, né? No sentido de se perguntar, porque a criança ela é muito inteligente e muito sábia. Por que não me aceitou? Por que não deu certo? Por que eu não sou amada? Por quê? A criança deve perguntar isso. Por que eu não sou amada? Né? E mais uma rejeição, e de repente passa um momento, né? É possível um trabalho muito bem sistemático, um cuidado com né? o psiquismo dessa criança, o emocional dela, e depois ela está aberta novamente a aceitar uma outra família. Então, eu acho isso uma resiliência fantástica. É tremendo isso. Na verdade, assim, a criança ela precisa ter... Vocês, quer dizer, na verdade, não tem como esperar da criança uma maturidade que se espera da gente. Mas, assim, você tem que lidar até achando que a criança ou tem essa maturidade ou ela precisa encontrar essa maturidade. E como que é feito esse processo? Por exemplo, quando a criança chega até você, esse processo, essa criança ela é maltratada ou ela foi vítima disso, como que é esse processo de mudar a cabeça da criança ou o coração? Como que você faz isso? Ela vai se adaptando, né? Quando uma criança chega, ela precisa se sentir desejada, convidada, embora não foi a escolha, muitas das vezes não é o que ela quer, porque por mais que ela esteja passando por dificuldades, né, com questão de cuidado na família dela, é algo que nós não queremos nos separar dos nossos familiares, né? a nossa origem, né? Mas, contudo, ela consegue compreender que o adulto também precisa ser cuidado. Nenhum doente cuida de outro doente. Então, primeiro... então é diferente. Ela precisa de alguém que cuide, que esteja bem, para poder oferecer para ela o que ela precisa, né? Do cuidado, do amor, do afeto, vínculos, né? Os horários, limites. Alguém que olhe, porque elas estão muito invisíveis, às vezes, na família, né? Por conta da violação. E a família dela também vai ter um respaldo, também vai ser cuidada. E a criança, o adolescente, tem essa consciência, por exemplo, de que o pai, ou a mãe, no caso, a mãe ou o pai, estão doentes, entre aspas, que não podem cuidar deles? Eles chegam até essa visão? Eles conseguem. Eles têm, verbalizam. Eles dizem. Eles chegam até a verbalizar. Pena que não puderam cuidar de mim, não conseguiram também. E é um pouco transgeracional. E sentimento? Eles nutrem raiva ou rancor pelos pais, assim? Se tem, é difícil trabalhar? Eles têm, não digo raiva, né? Mas o ressentimento de não ter sido cuidado por eles. Né?
Muito, né? Você já imaginou, por exemplo, Alexandre, no caso, vamos supor que ele não tivesse esse amparo, digamos, da família, né? O que fica aqui dentro de quem você mais espera Sim. é o cuidado e não De quem tem... você mais espera ajuda, não tem a ajuda da pessoa. E não tem aquela ajuda. Eu acho que isso deve ser muito lá dentro, né? Eu estou perguntando porque, assim, nós somos, assim, uma mistura de sentimento, né? Hoje você ama uma pessoa, amanhã você não gosta tanto daquela pessoa por alguma coisa que ela tenha feito. Essas decepções e frustrações, meu Deus, elas são difíceis de serem trabalhadas. Agora, a criança, será que é porque ela está em fase de formação que ela consegue entender melhor, talvez? Do que a gente que já é lascado na vida, assim, às vezes? A gente acha que leva mais a sério, né? Ela pode levar menos a sério, né? O adulto, ele já tem mais vícios, digamos, e mais experiências, então ele consegue fazer comparação. E tem mais maldade, talvez, não? A gente? Julga mais, né? Não E a criança, ela consegue ter ainda um pouco mais, digamos, de um final feliz, ela perdoa do mais ser fácil. feliz. Eu acho isso mesmo, o Alexandre diz uma coisa muito interessante. Perdoa. A criança parece que perdoa mais fácil. Perdoa mais fácil. Ela tem a capacidade de perdoar mais fácil, né? Outro dia eu vi uma reportagem, não sei em que emissora, assim, da criança quando pequena, eles estavam fazendo experiência assim, de a criança está com brinquedo e está com comida. Como é que a criança lida com isso? E é engraçado assim, que a criança, ela não quis dividir, mas ela fazia carinho na mesma criança com quem ela não dividia as coisas. Olha que interessante. Eu não vou te dar o pedaço de bolo que eu tenho, eu não vou te dividir o brinquedo, mas daqui a pouco ela ia lá fazer o carinho na criança que ela negou o brinquedo. Olha, isso você disse é interessante, né? A pessoa expressa que a criança esquece mais rápido. Interessante que a outra criança aceita o carinho. Aceita o carinho mesmo tendo não dividido, né? Não tendo o que ela gostaria. Que interessante. Então, a criança talvez tenha um pouco essa, ingenuidade. A criança, eu costumo dizer que lidar com a criança é um pouco mais fácil do que lidar com o adulto. Justamente por essas questões que o adulto já traz consigo, as vivências, as experiências, e não temos como descartá-las. De fazer razão. Então, a criança, ela está aprendendo, ela está vivenciando a cada momento, e experienciando aquilo que está oferecendo a ela. E quando chega um outro ambiente e que ela consegue separar do que é o cuidado e proteção e aquilo que antes ela não tinha, ela se abre para novas possibilidades. O que mais te fascina nesse trabalho que você faz com essas crianças e adolescentes que estão nesse processo de vulnerabilidade? Assim? O que mais me fascina... O trabalho em geral, eu sei, mas tem alguma coisa... Elas acreditar ainda no mundo melhor, acreditar que elas podem encontrar uma família, acreditar que elas podem fazer diferente do que elas receberam. Não sei se é bonito, né? Voltar a sonhar, né? Muito, muito. Pode voltar a sonhar. Esse processo você acabou vivendo também, você tem que... Também. Não é de voltar... Voltei do zero e aprendi a sonhar de novo. Porque, na verdade, assim, desculpa se eu não for correto o que eu vou falar agora. Assim, você, aos 18 anos, teve que aprender a sonhar de novo. Sim. Com outras perspectivas. Acho que um pouco isso. Mudando, né? tudo. Tive que apagar o que eu planejei e replanejar novamente. Isso custou muita coisa aqui dentro, assim, nível de sentimento? É difícil, mas depois você acostuma, né? Aceitar, quem não nasce com deficiência física ou qualquer outra coisa... Não aceita, ela acostuma. Mas aceitar a gente nunca vai aceitar. Por quê? A gente vai querer buscar voltar ao que era antes. Que hoje, por medicina, no meu caso, que é lesão medular, não tem nada comprovado. Mas eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos pode ser que tenha alguma coisa concreta sobre isso. Você dizia que, no início aqui que você só piscava o olho quando aconteceu, só mexia com os olhos. E como é que foi esse processo? De você estar hoje, por exemplo... Então, aí quando eu mexia só o olho, fiquei muito tempo internado. Aí o médico vinha me visitar e falava, quero ver se você mexeu alguma coisa, quero ver se você mexeu alguma coisa. Eu falei, eu acho que eu mexo um nervo da perna. Aí ele colocou a mão aqui atrás da minha perna, eu fiz força, ele mexia, ele falou, amanhã você vai operar de novo. Então eu operei primeiro, a cirurgia eu fiz aqui na nuca, eu fiz mais duas aqui, uma aqui e outra aqui. Tudo descompressão da medula. Então eu ia tirando fragmento de osso que estava comprimindo a medula. E tirando o enxerto da bacia daí para colocar no lugar. E aí, com isso que eu fui melhorando. Aí, de passo a passo, aí foi melhorando, aí foi voltando ao movimento.
Mas da mão eu não mexo nada, eu seguro com o pulso. Você sabe que só. no vídeo que eu vi, no vídeo Mostra seu, bem, né? E você acha engraçado, você disse assim, engraçado mal dizer, você disse assim, meu pai, acho que seu irmão, não sei, qual é que ficava fazendo... Porque eu não conseguia mexer nada, então eu tinha que ver meu corpo mexer. Ele queria ver Como eu não o corpo... conseguia, quem estava perto de mim tinha que mexer. Tinha que mexer. Então, nossa, eles faziam musculação. Então, fazia não sei quantas... Fazia mais de 1000 por dia. Nas pernas, nos braços, em tudo. Mas isso porque você tinha vontade. Exatamente. Não é? Você tinha vontade de... Eu exigia isso. Eu preciso disso. Mas eu acho que isso é formidável. Na verdade, assim, na sua vida em particular, nesse caso, mas eu acho que todos nós precisamos disso, né? De você criar uma motivação independente. A gente consegue andar, se locomover, tem essa independência, por exemplo, mas a gente precisa ter alguma outra motivação, né? Se a gente não tem uma outra motivação, você cai por terra mesmo. E quando a gente percebeu que você podia vir aqui hoje, assim, puxa vida, isso para quem está em casa, você que está em casa aí, né? Pensar bastante na sua vida pessoal mesmo, na sua vida. Olha, quais são as coisas que você às vezes luta e você desanima fácil, qualquer coisinha você já está entregando os pontos. Isso, infelizmente, acontece com a gente. É mais fácil entregar do que correr atrás e lutar para conseguir, né? É muito mais fácil, né? Porque você, por exemplo, pode dizer assim, eu não consigo fazer mesmo, não vou fazer. Imagina se ele tivesse ficado nessa ideia de que, eu estou mexendo os olhos, está ótimo, né? Eu posso me comunicar e criar uma leitura com os olhos. E, no entanto, não, senão estaria aí, não seria hoje campeão. Depois eu gostaria até que você começasse a falar disso, porque a gente vai falar um pouco essa questão das Olimpíadas, da sua participação lá. Nós temos agora, Marina, o vídeo, não é isso? No VT das mãos ensanguentadas? É agora que a gente vai ver? Não. Tá, então depois a gente vê isso depois. Olha só, nas Olimpíadas eu tenho anotado aqui, e eu fiz questão de anotar a partir um pouco da história do Alexandre, que é assim, os Jogos Paralímpicos 2016, eles vão acontecer no dia 7 e 8 de setembro, é isso? São 4.350 atletas, está escrito lá, 176 países, disputando 528 medalhas em 23 esportes. É bastante coisa, né? Muito. Muito. E você vai concorrer especificamente no tiro esportivo. E como que funciona essa questão do tiro esportivo? Então, na verdade é o seguinte, são divididos por classes, né? Tem 3 tipos de deficiência que participam na categoria do tiro, né? Então é SH1, que é para paraplégico, que tem o membro superior com movimentação normal. O SH2, que é para tetraplégicos, que tem a movimentação inferior, superior debilitado. E tem o deficiente visual, que é até 10% das visões. Ter 10% da visão, mesmo usando lente, qualquer outra coisa. Qualquer coisa que facilite, que aumente a visão dele. Só que eu acho que o SH3 não vai, se eu não me engano, não vai ter na Olimpíada, porque é uma categoria que eles estão montando as regras agora. Ok. Então não está bem difundido ainda. Mas o SH1 e o SH2 vai ter. Então o SH1 ele pode participar tanto de pistola quanto de rifle. E o SH2 é só rifle por não ter a movimentação normal da mão. Então não tem condições de atirar com a pistola com precisão. Então a minha categoria é SH2. Eu vou participar da prova que chama R4 e R5. R4 é rifle e 4 é uma discriminação que deram lá para uma categoria. Então no R4 eu participo que chama carabina de pé, que na verdade eu participo sentado tudo, só que sem apoios para o cotovelo. Então eu seguro a carabina sem apoiar o cotovelo em nada. E o R5 é a carabina deitado, que daí é apoiando o cotovelo numa mesa que eu coloco a adaptação na cadeira. São nessas duas categorias. Nós temos uma arte aqui que eles vão colocar, vocês vão apresentar agora a arte. Estão colocando a arte para a gente ver, porque é uma foto você atirando. Tem foto de atirando. Tá, de fato está ali. Tem, olha lá. Tem a mesa, tem a de baixo e a mesa e aquela de cima. Isso, a de baixo já é eu atirando na posição, que daí tem um apoio da carabina, que a gente chama de garfo, que é um apoio que a gente põe na carabina. E a do Rio mostra também com a jaqueta. Essa jaqueta aqui, ela simplesmente o que é? É uma jaqueta de material bem duro, que ela trava o corpo. Então você mexe menos no tiro, para dar mais precisão no tiro. Tá. Inclusive eu vi você, porque é diferenciada essa jaqueta que você coloca, né? Aqui tem um apoio já para colocar arma. É tudo e você estava dizendo que você, na verdade, atira com... Eu não consigo, o que acontece? Eu mexo tão pouco a mão que eu não consigo puxar o gatilho com força do dedo. Então eu tenho que mexer o braço. Ok. Aí você criou quase uma modalidade dentro da modalidade. É uma adaptação dentro da adaptação. É uma adaptação dentro da adaptação. E aí, aí você tem no caso, essa modalidade. E aí você vai participar do dia 7 ao dia... 14, né? Seria, mas se eu não me engano, é no dia 9 e dia 13 que eu atiro.
E aí, nesse caso, você é um dos destaques. Hoje no Brasil, mesmo se a gente não conseguisse as vagas diretas, que chama, que é você ir em campeonato numa Copa do Mundo ou no Mundial e conquistar a vaga, o Brasil já tinha 3 vagas por convite, que eram 2 masculinas e uma feminina. Isso tanto faz para carabina ou pistola. Aí a gente fez uma regra lá entre a gente que quem conseguisse conquistar a vaga, teoricamente a vaga seria da pessoa. Sim. Só que, óbvio, podia ser remanejada para outra pessoa, às vezes por causa de saúde, qualquer outra coisa. Entendi. E pela primeira vez na história a gente conseguiu conquistar as 3 vagas. Nossa, que beleza isso, né? Olha. E ninguém sabe, a primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos foi no tiro. Foi pelo Guilherme Paraense e eles ainda roubaram a arma dele. Puxa vida. Antes de chegar na Olimpíada. Ele emprestou a arma dos americanos e ganhou a prova dele. Nossa, eu sou dele. Medalha de ouro. Que interessante. Agora, qual que é a metragem? Qual é a distância, perdão? Eu atiro na minha categoria, eu participo de 3 provas. Só que olímpicas são 2, uma ainda não é. A que não é olímpica é 22,50 metros. E a de ar, que é olímpica, que as 2 que eu vou atirar, são 10 metros. Existe, por exemplo, certamente existe, a questão do tempo que você precisa de um tempo para... Olha, dentro daquele tempo limite você precisa atirar, você precisa... É o seguinte, a prova são 60 minutos, 60 tiros. Só que antes dos 60 minutos, tem 15 minutos que a gente fala que é preparação. Você pode chegar no seu posto de tiro, arrumar as coisas, tudo, e entrar na posição de tiro. Aí tem mais 15 minutos que é de ensaio, que você pode dar tiro livre quando você quiser para regular a mira, e 60 minutos de prova, para 60 tiros. E aí aí tem que alcançar qual é o limite, no caso, que a pessoa precisa alcançar para... Você é campeão naquela... Então, para participar da Paralimpíada, não é só você pegar e ganhar a vaga. Você tem que ter chama MQS, que é a pontuação mínima que você tem que ter para poder participar desse campeonato. Então, mas automaticamente, para você conquistar a vaga, já ultrapassa o MQS, que a gente fala. E aí dentro disso, você... falar classificado para isso, aí dentro dessas vagas, várias pessoas nesse caso, algumas ficam de fora, obviamente. Sim, a maioria. A maioria fica de fora. Na minha categoria, hoje deve ter umas 100 pessoas, acho que da Paralimpíada vai participar umas 30 e poucas. Que conseguiu a vaga, são limitadas. E a questão do apoio? Vocês, eu estou vendo pelo site lá, que a pessoa pode apadrinhar um atleta, não pode? Pode sim. Na verdade, hoje tem bastante leis de incentivo ao esporte no Brasil. É que é meio complicado porque ela é bem debilitada, porque é meio complexo de você conseguir tudo, é bem burocrático, vamos supor. Mas tem como apadrinhar direto com o atleta, empresas, ou o governo hoje federal também tem um patrocínio muito bom, uma lei de incentivo muito boa, patrocínio, que é o do Bolsa Atleta, que eu ganho hoje também. Sim. Também sou patrocinado pela Loterias Caixa também. Mas é bacana. O Brasil hoje, nessa parte, é um investimento muito forte. Tem feito investimento? Tem sim. Isso é bom, né? Porque pelo menos a pessoa não se sente órfã, pelo menos assim... E a meta do Brasil é ficar entre os 3, né? No quadro de medalhas. Então, aí tem chance. Ganhar da China é difícil, viu? Porque a China... Eu ia perguntar assim, se existe alguém que tenha mais... A China é... predominância nesse esporte. A China provavelmente vai parar. Sério? Você acha que é porque há um investimento maior, talvez? Não. Investimento maior, muito mais gente praticando esporte que nem a gente. Aqui no Brasil, a gente tem a seleção, no caso brasileira do tiro, né? Paralímpica. A China, ela tem a seleção A, B e C. É um pouco diferente, né? Então, o investimento é muito maior, pela lógica já. Claro, e, querendo ou não, como a população lá também é muito claro, não dá nem para comparar a China com o Brasil. Eles estão num boom da economia deles muito grande. Perfeito. E se não limitasse as vagas, metade dos atiradores seriam chineses. Então, é limitado, mas eles dominam. Mas nós vamos trazer medalha também, né? Não vamos trazer, vai ficar, né? Vamos ficar as medalhas para nós aqui. A gente vai ganhar e vai deixar ela aqui. Se Deus quiser. Muito belo, você que está em casa, estamos aqui no programa Você Pode Ser Feliz, conversando com o Alexandre Galgani, com os nossos queridos irmãos, com a Silvia também, sobre essa questão da superação de desafios. A gente tem aprendido que, de fato, precisa acreditar, né? Ter um pouco mais de coragem, né? E, de fato, buscar aquilo que você precisa, com aquilo que você sonha, com aquilo que você deseja. Isso é fundamental para a nossa vida. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá.